A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus irmãos, como vocês estão hoje? Então, nós temos por costume gravar de 6 em 6 as mensagens, né? No último gravando que nós fizemos, ficou faltando uma mensagem. E eu estava com diversos textos, né? Só que antes do dia 1º de maio, que é o dia do meu aniversário, né? Deus nos deu a honra de nascer no dia do trabalho. E eu tinha clamado ao Senhor alguns dias antes que o Senhor me desse uma bênção, né? Quem é que não pede uma bênção de aniversário? O Senhor me dá uma bênção, não sabe o que era que Deus ia me dar. E no próprio dia 1º, Deus me chamou a atenção para a estação do ano que nós estamos, né? Que é o outono, correto? Verão, primeira estação do ano, depois vem outono, aí vem inverno e termina com a primavera. E Deus chamou minha atenção, poxa, ele me deu essa hora nesse dia do trabalho, do trabalhador, né, 1º de maio, e na estação dos frutos, que é o outono. Importante em nossas vidas, todas elas são importantes, mas o outono também que fala dos frutos. Ou seja, a vida cristã infrutífera não tem sentido, né, segundo Jesus. E Deus me tocou então para trazer uma palavra nesse sentido, a respeito das 4 estações do ano, né, as 4 estações do ano. Interessante que a Bíblia ela tem muitas referências que tocam nesse assunto. Não é uma específica das 4, mas eu encontrei aqui 2 textos, nós vamos ler não como base, mas como referência só, porque o assunto é vasto, né? Aliás, aqueles que continuaram no canal Alfa e Ômega, seguindo, vão perceber que mais na frente nós vamos entregar mais estudo bíblico com mais frequência do que agora. Agora eu trago uma mensagem. E essa palavra dessa tarde, na verdade, é uma espécie de estudo bíblico, correto? E um texto assim, não básico, né, mas como referência do assunto, não vamos basear nesse texto, mas um texto de referência. Aqui em Gênesis 8:22, que fala assim, ó: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então aqui fala de 2 estações, fala do verão e do inverno. E eu encontrei também um interessante em Cantares, eu nem imaginava, aliás, não sabia, né, não lembrava ter lido esse texto aqui em Cantares, capítulo 2, 11 a 13, e menciona também a série das estações. Fala assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Inverno, né? Aparecem as flores na terra, primavera, né? As flores falam primavera. Tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus frutos. Aí o outono aí, ó. Estação dos frutos. A figueira já deu seus cigos verdes e as vides em flor. De novo, primavera, né? As vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Então, 2 textos, não básicos, né, mas referência, que não vamos abordar esses textos, mas esse assunto, né? Primeiro aqui, a primeira estação, nós já falamos que é o verão, né? O ano começa o quê? Com verão. Janeiro, fevereiro e março são os 3 meses da primeira estação do ano, que é o verão. Já pensaram por que o ano começa, pelo menos na nossa realidade, no nosso país, né? Eu não posso falar em outros países que a Terra muda de clima de acordo com onde ela está. A Terra é um globo, né? Então, para nós aqui, a estação mais quente é o verão, né? É o verão, correto? Então, veja bem, verão, acredito que não é por um acaso, para nós aqui no Brasil, que estava dizendo, né, pessoal? Eu sei que tem pessoas aqui no exterior que também estão ouvindo essa palavra. Glória a Deus por isso, né? Aqui no Brasil, o verão é a estação quente, é a primeira do ano, né? Acredito que não é por um acaso que essa é a primeira estação do ano. E para nós aqui no Brasil, é a estação mais quente. Em algumas regiões, o calor é intenso. Que eu digo quem mora no Nordeste, né? Não sei se vocês aqui já conhecem Amazonas. Eu já morei em Amazonas, quer dizer, passei pouco tempo, trabalhei lá perto, um período, mas olha que cidade quente. Se você não sabe o que é calor, você precisa conhecer Manaus. Quem mora lá sabe o que eu estou falando. Quente e pesado e úmido o clima lá. E como que Deus estivesse falando para nós que para sermos usados, primeiro é necessário passarmos pela prova. Ó, que coisa linda! Por que a primeira estação do ano é o verão? Começa o ano com o verão. Por quê?
né? Quando nós pensamos em provação, acredito que a passagem bíblica mais apropriada está em Daniel 3, 18 e 21. Não vamos abordar tudo, né? Nós já falamos, que não vamos gastar muito tempo aqui na palavra, mas vocês conhecem a história de Daniel 3, 8 e 21. Quando você pensa em prova, eu acho que ninguém na Bíblia, que eu saiba, servo de Deus, passou por prova mais dura, mais difícil que os jovens. Eu desconheço. Se você conhece, fala para mim, me dá a referência. Quando ali o rei Nabucodonosor levanta aquela estátua de ouro, acredito com o rosto dele mesmo, né? Porque ele estava se achando um Deus, porque ele era o rei de toda a terra, os impérios estavam sujeitos à Babilônia, Deus deu a ele, fez com que ele crescesse e ele achava que era ele mesmo, então ele fez uma estátua para que todos adorassem, se prostrassem uma vez que fosse tocado os instrumentos de sopro que existia ali na época, né? A gaita e os instrumentos, os tambores, tudo foram tocados ali, que todos que estavam ali deveriam se prostrar diante da estátua. Só que havia 3 jovens ali, corajosos, valentes, servos de Deus, que conhecia a palavra e que temia Deus, adorava o Senhor. Morava ali, servia no palácio, mas não adorava a outros deuses, senão o Deus verdadeiro, os judeus. E eles não se prostraram, então foi entregue ao rei, que havia 3 jovens nos adoraram. O rei então chamou eles e deu a eles uma nova chance, que fosse fazer de novo e tocar os instrumentos para eles se adorarem. Ele foi de maneira alguma o rei. O rei vai perder tempo isso aí, que nós de maneira alguma vamos dobrar diante dessa estátua, porque nós servimos ao Deus vivo. E não sabe, o rei, que ele vai nos livrar e ele nos livrará da fornalha de fogo dele. Olha que confiança do jovem. E houve aquilo, foi 7 vezes a fornalha, de forma que os homens que lançaram os 3 jovens na fornalha eram os homens mais fortes. Eles, com calor na entrada da fornalha, eles caíram para trás mortos. E os jovens andaram ali, passearam ali, e na verdade não eram 3, eram 4, que o outro era o Senhor Jesus, que segundo o rei viu, era o Filho de Deus vivo, estava ali para livrar, para apagar a força do fogo, e eles nem sequer um cabelo da sua cabeça, nem sequer roupa, nem o chapéu, nada se queimou, porque Deus operou um grande livramento. Então, quando você pensa em prova, e alguém passou pela prova, pelo fogo, você lembra desses jovens, e eles passaram e foram vencedores ali. Então, a primeira estação do ano fala também do verão, acredito que é nesse sentido, né? E que Deus, para usar a nossa vida, porque, meus amados, Deus ele não olha esse mundo, ele não está preocupado com esse mundo. Preste atenção. Quando ele olha lá do céu, ele está preocupado com um povo. Sabe quem é hoje? Hoje é a igreja. É lógico que o povo de Israel é o povo dele, ele vai tratar com Israel ainda ao seu tempo, mas ele olha para a igreja. Então Deus não está muito preocupado aí com o mundo não, porque ele está preocupado com a igreja que vai resgatar para morar com ele. Então a prova é necessário, nós temos que ser provados, né, para poder ser aprovados, para poder Deus nos usar para a glória dele. Por isso eu acredito que a primeira estação do ano, o verão. Tudo bem, para a segunda agora, outono. Outono, estação dos frutos, né? Nós sabemos que quem tem árvore na beira de casa, quem mora no sítio, sabe que a época está até já chegando, se aproximando já, né? Nós estamos em maio já, vamos ter para terceiro mês, que é junho, nós vamos estar encerrando. Então, mas desde o mês de abril, maio, junho, que são as 3, é a estação que você vê as árvores frutíferas, né? Quem tem suas árvores aí que sabe, no quintal de casa. Lá em casa tem acerola, colhi muito agora, está terminando. Quem tem manga e esses frutos aí sabe que a estação mais comum de encher de árvore da fruta é a estação, é o outono, né, que nós estamos agora, correto? Estação dos frutos. Um detalhe aqui há de se observar, algo que nós já temos falado em outras ocasiões, que antes de Deus usar a vida de um dos seus servos, primeiro ele é submetido a um período de prova, de provação, né? Falou do verão. Por essa causa, o outono é a segunda estação do ano. Olha bem que coisa linda. Meus irmãos, Deus faz tudo perfeito. Nós é que somos complicados às vezes, né? Eu não havia pensado nesse aspecto. Olha bem, primeiro o verão, depois vem o quê? Outono, que fala dos frutos, né? E João 15 fala o quê? Jesus fala em João 15 qual é a mensagem central
até comentei um dia desses contei um testemunho pessoal de João 15, que eu estava uma fase difícil da minha vida e alguém mandou, um companheiro meu que acredito que ele vai ouvir essa palavra, ele tem nos acompanhado no canal, ele nos mandou uma mensagem, uma série de mensagens, João 15, e deu uma balançada na minha vida na época, estava numa situação difícil, e foi uma série de mensagens, eu não vi todas, foram 5, eu já vi 3 aqui de João 15. Você pode observar que em diversas referências vai falar sobre frutos, né? O versículo 2 fala assim: toda vara em mim que não dá fruto, atire e limpa todo aquele que dê fruto, para que dê mais fruto, né? Aí fala o que? Se vós estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, versículo 7, pedireis o que quiseres, vos será feito. Depois ele fala aqui, versículo 8, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, para você ser segundo Jesus Cristo, o que prova que você é um discípulo de Jesus verdadeiro se você der muito fruto? Já pensaram? A nossa vida, meus amados, tem que ser a vida frutífera. Ou melhor, se não, eu sou um crente, mas não sou um discípulo de Jesus. Está vendo que interessante? João 15 fala sobre isso. Aqui, olha o que fala o versículo 15. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto meu Pai vos tem feito a conhecer. E o versículo 16 principal. Não me escolhete vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir meu Pai, ele vos conceda. Que coisa interessante, né? Então, Jesus está falando aqui que quando a sua vida é... Olha bem que coisa descoberta maravilhosa, irmãos. Olha bem que coisa linda, como é que Deus quer falar com você e comigo. Jesus está falando aqui que quando você deixa da vida uma vida cristã infrutífera, você amadurece na vida cristã e a sua vida passa a ser frutífera. Jesus está dizendo que tudo quanto meu Pai pedir ao Pai, quanto pedir ao meu Pai, Ele vos conceda. Olha que coisa! Olha que maravilha eu ter uma vida frutífera. Deus está dizendo que você vai ter autoridade para orar e Deus te ouvir. Porque Deus se agrada tanto de ver você dando frutos, e eu. Ó, coisa linda. Então o outono, na estação que nós estamos agora, que Deus nos deu aonde nascer, mês de maio, 1º de maio, que é dentro do outono, é a estação dos frutos, né? O maior exemplo que alguém que viveu o outono espiritual em sua vida foi o autor, o criador, não só desta, mas de todas as outras estações. Sabe o exemplo que ele deu? Jesus foi o grão de trigo que teve que cair na terra e morrer para seguir dar frutos, para seguir produzir milhões de frutos. Isso faz mais de 2000 anos e não para de produzir frutos até os nossos dias. Olha que coisa linda! Então Jesus, quando ele fala que quando o grão de trigo, para ele dar fruto, ele tem que cair na terra e morrer, quando ele fala essa palavra, essa figura, ele está falando dele mesmo. Ele já está dizendo uma profecia a respeito dele mesmo. Porque ele sabia que o discípulo ia ficar com pena quando ele falasse que ia morrer. Pedro falou, de maneira alguma, Senhor, você não vai morrer não. Mas ele falou, olha, eu tenho que morrer, porque se eu não morrer, não vou dar fruto. Assim é você, assim é eu, meu amado. Nós temos que morrer para nós mesmos, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, das coisas deste mundo, para nos dedicar ao Senhor Jesus. Sabe para quê? Para que a nossa vida possa dar fruto. O alvo, o objetivo de cada um cristão, acredito, deveria ser parecido com Jesus a cada dia, seguir os passos dele, né? E Jesus teve que morrer para poder produzir milhões de frutos. E ainda até hoje, desde 2000 anos atrás, quando ele morreu e ressuscitou, ele continua dando frutos para a glória de Deus. Correto? Esse é um exemplo para nós. E Paulo, apóstolo, é outro exemplo que viveu essa estação. É só olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, as suas viagens missionárias, quando ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo procura seguir os passos de Jesus, é por isso que a vida dele foi frutífera. Imagina quantas milhares de pessoas foram salvas através do ministério de Paulo, quantas igrejas ele edificou. E até hoje, né, as mensagens você fala, o exemplo de Paulo, as cartas dele, quantas vidas que não são salvas, quantas vidas são transformadas pelo poder de Deus através da vida de Paulo apóstolo. Terceiro ponto aqui, a terceira estação do ano é o inverno. A estação fria, né? Sugere o quê? Frieza espiritual. Quem é que não passa?
Não só em nosso país, mas também em lugares onde a Bíblia foi escrita, o inverno era uma estação fria e chuvosa que afetava a vida cotidiana das pessoas. Faz muito tempo, um certo pregador, eu nunca me esqueço essa palavra, tem muito tempo, muitos anos, você vai falar quanto, eu não sei se 20, 30 ou mais. Eu sei que o camarada foi muito feliz quando ele trouxe uma palavra e falou o quê? O inverno na vida do crente. E olha, eu vou te falar, eu acho que não tem um que não passa, né? O inverno é o período de frieza, é o período que você, parece que Deus não fala com você, parece que você está sentindo sem vida, né? Não tem muita vontade de orar, de louvar a Deus. Quem que não passa pelo inverno, né? O inverno. Dos personagens bíblicos mais usado por Deus e que possivelmente também será uma das duas testemunhas do Apocalipse foi Elias. Elias, após Deus ter lhe concedido uma grande vitória contra 450 profetas de Baal, a seguir ele foi perseguido por a rainha perversa chamada Jezabel, que o jurou de morte, e Elias fugiu dela e foi se abrigar numa caverna, né? E lá Deus mandou o anjo do Senhor falar: Elias, o que faz aqui, Elias? Aí ele falou, contou aquela história, que os profetas tinham abandonado a fé, que ele era o único. Ele falou: não, Elias, eu separei, não sei, 700 homens que não se dobriam de Baal, né? Então, se ele achava que ele era o único, não, Elias, já tem mais de 700 homens que não se dobram diante de Baal. E Deus usou ele para levantar Eliseu, né, como um profeta no seu lugar, e é mais um rei lá que ele ungiu. Então, quando ele achava que já tinha terminado tudo, Deus ainda deu levantou ele foi usado por Deus ainda, antes de passar o cajado, o ministério para... E ele, interessante, né, ele não morreu não, Elias subiu no carro de fogo. É um caso raro na Bíblia como Enoque, né? É por isso que é bem provável que ele seja uma das duas testemunhas do Apocalipse. Então ele subiu no carro de fogo depois que levantou Eliseu no lugar dele, como profeta, mais um rei lá, Azael, salvo engano. Deus levou ele no carro de fogo para o céu. A quarta e última estação aqui é primavera, que fala da estação de quê? Estação das flores, né? Acredito que a maioria dos cristãos sabem que essa estação é conhecida como estação das flores, correto? Só que acredito também que possivelmente há muitos ainda que não entendem o significado dessa estação, sentido espiritual. Porém a resposta é lógica, é sério, é simples, está na Bíblia. Números 17, vamos ler aqui para encerrar a palavra de hoje, né? Números 17, 5 a 10, fala o que aqui? Vamos ver o que fala aqui, 17, 5 a 10. Você entender por que essa estação fala das flores, fala dos dons espirituais. 17, 5 a 10, fala assim: e será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com quem murmurou contra vós. Deus falando com Moisés. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles, as 12 tribos de Israel. E Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores, e brotara renovos, e deram amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas dentro do Senhor, e todos os filhos de Israel, e eles ouviram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão pelo testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Por quê? Porque havia 12 tribos de Israel. Arão era irmão de Moisés, e Deus quis escolher um sacerdote, e tinha que ser a tribo de Levi, e Arão era a tribo de Levi. E para provar que Deus estava escolhendo Arão, e era a tribo de Levi, Deus mandou fazer essa prova, e colocaram todas as varas, e a vara de Arão floresceu. Então isso fala aqui dos dons do Espírito Santo, né? Que a vara floresceu. A vara de Arão floresceu. Tá bom, pessoal? Então é isso, né? Terminando aqui a nossa palavrinha, chegou a 20 minutos. Vamos recapitular aqui. Então as 4 estações, né, na vida de todo
o que as 4 estações têm a ver com a vida cristã? Tem muito a ver, vocês viram aqui, né? Eu não sei se você já ouviu, deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido. O verão, né, que fala período de provas, que todos nós precisamos passar por isso, a primeira estação do ano. Deus, para usar o servo dele, primeiro ele prova, e quando ele é provado, Deus pode usar a vida com poder. O outono, que vem logo a seguir, fala a estação dos frutos, né? Falando em João capítulo 15, Jesus falando ali sobre as varas, e que nós somos varas que são ligadas à videira, que aquela vara que não der fruto é tira, e que ele nos escolheu para dar frutos, a nossa vida precisa ser frutífera, né? Outono. E falando também do inverno, que fala da estação fria, fala de frieza espiritual, um período que todo cristão passa. Eu creio que você já passou momentos de frieza espiritual, mas você não ficou, você se levantou, porque Deus é que nos levanta. E em quarto lugar, a primavera, que é a última do ano, né? Primavera, né? É a última do ano, antes do verão. Primavera, verão, depois do outono e inverno. E que fala das flores, e que é relacionado aos dons espirituais, que são tão importantes de conhecer. Eu estou devendo um ensino sobre os dons espirituais, vamos trazer qualquer dia desse. Vocês vão ver mais na frente também, nós vamos falar estudos bíblicos referente a esse também, parecido com esse, que fala a primavera, fala dos dons espirituais. Amém, pessoal? Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, né? Nos ajude aí, porque o like é importante, porque para nosso vídeo tem engajamento. Você não estou vendo like nos nossos vídeos, mas eu sei, você deve saber também por que está acontecendo. Mas Deus está no controle de tudo e vai nos dar a grande vitória, você vai saber, tá bom? Pai do Senhor, forte abraço, que Deus abençoe a todos. Boa tarde.